pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, uma nova semana, uma semana mais curtinha, porque ontem foi feriado, então não teve aula, né? Então, vamos começar nossa semana direto já na aulinha de matemática. Adoro! Como eu falei para vocês semana passada, então, nós vamos mudar de assunto agora, por isso que eu já mandei aquela uma outra atividade de folha, valendo um pouquinho de nota para vocês. E agora, então, nós vamos partir para um outro assunto. Vamos partir para polígonos, ampliação e redução. Página 42 da apostila de vocês, tá? Então, aqui eu tenho alguns polígonos para vocês de exemplo, né? Introdução, triângulo, quadrado, pentágono. Então, lembrando que a quantidade de lados que tem vai ter relação ao nome. Triângulo tem 3 lados, quadrado tem 4 lados, pentágono tem 5 lados, tá? Então, sempre tem essa relação para vocês lembrarem disso, tá? Então, vamos continuando. Na página 42, então, ali na página de introdução, tá? Vocês vão perceber esta imagem aqui, tá bom? Então, nós vamos observar as semelhanças e as diferenças entre essas imagens que estão no quadro dessa professora, tá? As do lado esquerdo, elas são formadas por pelo menos uma linha curva, tá? Olha só, linhas curvas, pelo menos uma delas. E as que estão do lado direito tem apenas linhas retas, ó. Retângulo só tem linhas retas, por exemplo, tá? Então, vocês vão notar essa diferença para a primeira conversa, tá? Nós vamos ter linhas curvas e linhas retas. Nós vamos falar de segmento de reta. O que são segmentos de reta, tá? Então, vamos lá, página 43. Então, os polígonos, primeiramente, são o quê? Figuras planas, fechadas, formadas apenas por segmentos de retas que não cruzam. Como assim, prof? Por exemplo, aqui, ó, as linhas não cruzam em nenhum momento, ó. Elas se tocam para ligar uma à outra, mas em nenhum momento as linhas se cruzam, tá bom? Um segmento de reta, então, como sendo uma linha reta que une dois pontos pelo caminho mais curto, ou seja, aqui o ponto A e o ponto B, tá bom? Esse aqui é um segmento de reta que, como ele é o único, ele é o segmento mais curto, tá? Se tivesse agora aqui outros pontos, daí nós teríamos que medir e avaliar qual era o ponto mais curto, mas o segmento de reta, ele une os pontos mais curtos. Então, nós podemos indicar um segmento de reta com um traço sobre as letras que indicam os pontos das extremidades, ou escrevendo a palavra segmento antes das letras sem o traço sobre elas. Ah, meu tracinho não apareceu aqui. Fiz um tempão. Então, vamos imaginar que aqui em cima tem um tracinho, ó. Que eu fiz o tracinho, mas ele não veio, ó. Tem um tracinho aqui, tá? Igual tem na apostila de vocês. Ou eu escrevo segmento AB, ou AB com um tracinho aqui em cima que eu fiz, mas ele não veio, da mãe, tá? Então, nós podemos representar das duas formas, ou assim, tá? Ah, aqui ele veio, ó. Vamos lá, então. Segmento de reta, então. Aqui, ó, vocês estão vendo, ó, aqui tem o ponto A e o ponto B. Aqui tem o ponto C e o ponto D, tá? Então, o segmento de reta, ele une as linhas mais curtas. Um ponto ao outro mais curto. Então, aqui, ó, qual é o ponto mais curto? O ponto A até o ponto B ou o ponto C até o ponto D, tá? Então, vocês vão perceber isso aqui quando vocês estiverem fazendo as atividades. Bom, vamos lá para as atividades da página 43, tá? Então, vocês vão ver que todas vão ter relação com isso, vão precisar de régua, na maior parte do tempo, para efetuar as atividades, tá? A letra B da atividade 2, vocês vão perceber que a régua está quebrada. Então, vocês têm que prestar atenção ao medir. Vocês podem fazer como? Contando 1 centímetro mais 1 centímetro mais 1 centímetro, de meio em meio centímetro. Vocês podem ver quanto que é do 6,5 até o 10 e diminuir, tá? Essa quantidade. Então, vocês têm várias maneiras de chegar no resultado, tá bom?
E aí, a atividade 3, vocês na hora de fazerem, vocês vão criar segmentos de reta. Então, lembrem-se sempre que os pontos ficam em letras maiúsculas, assim como nós vimos em todas as outras atividades, tá? Atividade 4. Essas figuras planas que estão ali na atividade 4, da página 45, elas são, essas figuras planas que estão ali, elas são polígonos? Vocês sabem o nome dessas figuras? É importante lembrar para a hora de fazer as atividades, tá? E vocês vão perceber ali que o segmento de reta dessas figuras são as linhas. Mas aí, vocês vão ver abaixo, lá na atividade 6, quando vocês forem representar a figura geométrica que pede, ligando ali o AB, AC, tá? Então, vocês vão perceber que vai formar uma figura tridimensional, tá? Então, nesse caso, ele não vai indicar os lados, porque a figura está tridimensional, tá? Vocês vão contar, vocês vão, deixa eu ver, responder de acordo com o que vocês desenharam, tá? Os riscos que vocês fizeram. Lá quando nós vimos na outra apostila, quando nós fazíamos os risquinhos, o que eles eram? Aquelas linhas que indicavam os cantinhos. Vocês lembram? Se não lembrarem, daí eu tento explicar um pouquinho melhor, tá bom? E aí vocês vão fazer essas atividades só, tá? Porque como é introdução, eu prefiro que vocês façam com calma, tirando as dúvidas comigo se precisarem, tá? Aqui eu trouxe, ó, as figuras planas, onde os segmentos de reta indicam os lados, e aqui eu trouxe o outro segmento de figura tridimensional, onde vocês vão estar desenhando isso daqui, ó. Não vou dar resposta para vocês. Vocês vão fazer esses risquinhos aqui, ó, tá? E o que são esses risquinhos aqui? Vocês se lembram? O que significavam essas linhas aqui? Se não se lembrarem, vocês podem voltar lá na apostila anterior de vocês, beleza? E aí, vocês vão fazer, então, página 42, 43, 44, 45 e vão me mandar a frase, beleza? E na sequência, então, nós vamos passar lá para geografia. Lá naquele tema onde semana passada eu comecei, mas não me aprofundei muito nele. Pedi para vocês fazerem a pesquisa, tá? E aí, algumas crianças já me mandaram e outras vão me mandar hoje. Vamos lá. Vamos começar. Um minutinho que está carregando. Beleza. Então, o mundo do trabalho e o desenvolvimento da ciência e das tecnologias. Então, nós estamos falando sobre como a tecnologia, como o desenvolvimento da ciência e da tecnologia influenciou no nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, ó, na primeira imagem que eu coloquei para vocês, é uma fábrica de carros, onde tem vários robôs. No começo, quando iniciaram a construir carros, eram pessoas que faziam esses processos. Hoje são robôs que aceleram. Tem produção, partes onde é necessário que os humanos interfiram, que os humanos produzam, sim, mas a maior parte deles é por robôs, né? Esse caso seria a robótica, né? Vamos lá. De acordo com Milton Santos e Maria Laura Silveira, a relação sociedade-natureza, ela caracteriza-se em 3 grandes períodos. Quais são esses períodos, prof? O período natural, o período técnico e o período técnico-científico informacional, tá? Então, o atual período que nós estamos vivendo, técnico-científico informacional, ele agrega avanços da ciência e da tecnologia, que vem transformando os modos de vida e, consequentemente, as relações de trabalho, como vocês viram aí. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui na apostila, tá? Então, o processo de transição entre o espaço natural e o espaço artificial, como o Milton e a Maria Laura disseram, avança à medida em que a sociedade desenvolve o conhecimento e as técnicas, que inicialmente elas eram rústicas, como cortar, serrar, cozinhar, abrigar-se, que eram coisas, como ele disse, rústicas, né? Não eram feitas assim por máquinas como nós, né? Então, nesse primeiro período, o homem vivia submetido ao ciclo natural, tá?
Então, a evolução neolítica promoveu o domínio primitivo do homem sobre a natureza, assim como as revoluções que seguem com a agricultura, que nos permitiu grupos humanos deixarem de ser nômades, tá? Então, houve esse avanço tanto da tecnologia quanto da ciência que interferiu no nosso dia a dia, interferiu na agricultura, interferiu nos nossos processos diários, nos nossos animais e tal. Então, atualmente, as grandes indústrias, elas vivenciam a quarta revolução industrial, tá? Esta inclui conceitos como a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, os veículos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, computação quântica e os sistemas cyberfísicos. Então, agora, diante do assunto que nós iniciamos, que eu percebi, então, que quem já foi me encaminhando as pesquisas que fez, de acordo com aquilo que eu orientei, eles preferiram falar sobre inteligência artificial. Então, eu convidei o Adriel, que é o meu esposo, que todo mundo conhece, ele trabalha com desenvolvimento de sistemas e hoje ele desenvolve um sistema que trabalha com a inteligência artificial. Então, ele vai falar um pouco para vocês como é trabalhar com a inteligência artificial. Não é para agricultura, não é para o desenvolvimento animal e tal, mas é para o ramo da educação, uma coisa que é importante. Então, ele vai vir aqui falar um pouquinho com vocês, tá bom? Já volto. Boa tarde, turma. A Sally me pediu para falar um pouquinho sobre inteligência artificial, um pouco de tecnologia no mundo atual, tá? Atualmente, hoje, a gente trabalha em frente dois tipos de programação, tá? Que seria o Machine Learning e inteligência artificial, tá? São duas coisas bem distintas e fáceis de entender. Vamos lá. A primeira seria que a Machine Learning, ela não trabalha com modo aprendizagem automática, tá? É uma máquina que precisa receber a instrução para poder entender o que está sendo feito, tá? Por exemplo, quando o programador entende, né, que a máquina está tendo alguma dificuldade com alguma tarefa, ele entra de novo com um parâmetro dentro da máquina e a máquina vai começar a executar aquele novo comando, tá? Então existe uma influência externa. E a inteligência artificial é muito pelo contrário, tá? Ela consegue aprender com os próprios erros, tá? É quase que como se ela pudesse escrever o próprio código, tá? Porque não se existe, tá? O computador só faz aquilo que um programador diz para o computador fazer, tá? Se o programador manda o computador aprender, logicamente ele vai aprender. Tá? E a gente está engatinhando muito nessa parte ainda de inteligência artificial. Estão surgindo as primeiras inteligências artificiais, tá? Não é pleno, não existe hoje uma inteligência artificial em 100% funcionamento. A maior parte é machine learning ainda, tá? E não tão longe disso, tá? Como é que um programador faz isso? Como é que o programador consegue fazer uma inteligência artificial? Como é que ele consegue montar uma máquina de machine learning? Como é que ele consegue fazer um sistema ao todo, tá? É o princípio básico da programação, tá? É quase que como uma conversa entre ser humano e máquina. A linguagem de programação é a linguagem de alto nível, tá? A gente divide as linguagens de programação em baixo e alto nível. O alto nível é o mais próximo do ser humano, tá? Então, todo programador ele conversa com a máquina em linguagem de alto nível, que seria a linguagem que nós falamos, mais próximos do inglês, tá? Então, normalmente a linguagem de programação ela é escrita em inglês, tá? E depois disso a gente compila, a gente transforma essa linguagem de alto nível, essa linguagem próxima do ser humano para a linguagem de máquina, de baixo nível, ou seja, o binário, tá? O 1 e 0, que é transformado em pulso elétrico, e esse pulso elétrico é interpretado como dentro dos computadores como sim e não, se pode passar ou não pode passar eletricidade, é assim que ele executa funções, tá? Então, uma cadeia dessas de sim e não, sim e não, sim e não, dentro da machine learning, tá?
dentro do computador vai entender o que é para fazer, tá? Eu vou dar um exemplo um exemplo mais prático, tá? Usando aqui essa tela, tá? Vendo aqui um spreadsheet, tá? Vamos abrir um spreadsheet aqui, bem rapidinho. Ok. Vamos abrir um Google Spreadsheet. Mais uma vez, perfeito. Abrir uma nova máquina, tá? Observando bem em todo ele, tá? Temos aqui 1 e 0, tá? Vamos ver, esse é o código binário, tá? Vamos explicar um pouco mais o que é o binário para a gente poder entender como é que a tecnologia funciona e como que o computador entende que ele é para aprender, o que é uma função para ele executar, tá? Hoje, quando você conta de 1 a 10, vamos colocar assim, você usa um sistema numérico chamado decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esses são os 10 dígitos que a gente usa, tá? Agora, dentro do computador eu não consigo representá-los, tá, de forma física, de uma forma local. Então eu trabalho com o sistema binário, que são 2 dígitos, 0 e 1, sendo 1 para sim e 0 para não, tá? Então a máquina trabalharia mais ou menos assim, tá? Isso vale 0 e isto vale 1, tá? E como é que eu representaria o número 2, né? Dentro da máquina, dentro da machine learning, dentro da nossa inteligência artificial. Se eu tenho 1 representando 1, tá? O próximo da sequência, 1 e 1, significaria 2, tá? Ah, mas agora acabou os números. Não, da mesma forma. Se eu fizer 1, 1 e 0, eu tenho 3. Se eu tiver 1, 0, 1, eu tenho 4, e se eu tiver 1, 1 e 1, eu tenho 5. Tá? E eu vou fechando, e assim sucessivamente. Tá? E para que a resposta, né, seja positiva ou não, a soma de todos os números tem que ser 1, tá? Se eu tenho uma condição de a entrada de é igual a 2, no caso, e a resposta do computador for 0, por exemplo, entrou 2 bits, né, que a gente chama, a unidade mais baixa, né, os 2 bits dentro da máquina, eu vou dar 1. Então é correto. Se eu entro com 3 bits, 1, 2, 3 bits, né, não, vamos representar aqui, na verdade isso aqui que é o 3, né, o 100, representando o número 3, né, entrei com 3 bits, ele vai me responder 0, não, porque isso não é igual ao bit 1 e 1, né, os bytes, né, no caso, do computador, ele não vai entrar corretamente, tá? E vamos entender um pouco mais, tá? Eu criei atualmente uma inteligência artificial que lê e interpreta redações em português, tá? Como que eu fiz isso, tá? Primeiro foi um estudo, tá? Feito com corretores, feito com professores, pedagogos, pessoas que trabalham com texto escrito, texto manuscrito, tá? E primeiramente eu instruí o computador a entender regras básicas, por exemplo, acentuação de vírgula, uso de crase, uso de aspas, espaçamento, ponto final, parágrafos, como que eu interpreto um parágrafo, como eu interpreto uma frase. Depois desse princípio básico, eu devolvo para os corretores validarem. Ah, tá tudo certo? Tá, então eu programo na máquina. Quando tiver uma vírgula fora deste lugar, por exemplo, uma regra básica, não tem vírgula depois de verbo. Né? Então, se depois, quando eu identificar um verbo dentro do dicionário, logicamente, né, programado o dicionário, dentro do dicionário descubro o verbo tem vírgula? Não. Então, se aparece vírgula depois de um verbo, eu vou desconsiderar, eu vou taguear no texto aqui que ele é um erro, tá? Depois disso, depois dos erros gramaticais, logicamente, eu ainda tive que ver a semântica do texto, né? Ver se a pessoa estava fazendo algum desvio quanto ao assunto do texto. Então eu tive que comparar o texto escrito com o texto motivador,
ou o assunto pelo qual foi escrito o texto e cruzar a isso, tá? Então, para que a máquina começasse a aprender muito mais, para começar a aprender rápido, então eu passei da machine learning, que é essa parte de instrução, conversar com o corretor, conversar com o pedagogo, conversar com a parte mais pedagógica, eu comecei a retroalimentar a máquina. Como assim? Aí a máquina dava o erro para o professor interpretava aquele erro, fazia as alterações e salvava a redação. Salvou a redação, eu devolvia para o computador. Toda vez que atingisse 1000 redações corrigidas, o computador ia ver o que ele fez, comparar com o que o corretor fez. Ia se autocorrigir, ele ia criar as exceções dentro do código para que ele pudesse aprender sozinho, tá? Hoje a gente, lá no começo, né, vamos dizer assim, um corretor estava levando em média de 12 a 15 minutos para ler e corrigir uma redação simples de até 30 linhas. Hoje ele leva em torno de 2 a 3 minutos, tá, para fazer. Tá? A ideia não é criar uma máquina para que substitua a função do corretor, mas que auxilie o corretor nessa tarefa, pois é uma tarefa bem mecânica e manual. E é para isso que hoje a gente está criando bastante inteligência artificial. Muitos de vocês devem estar jogando jogos de tiro, né? Free Fire, PUBG, alguma coisa assim do gênero. Eu sou das antigas, eu jogo Quake 3 Arena, tá? E a gente joga com alguns bots. Não sei se os meninos ou as meninas jogam algum jogo que utiliza de bots ou avatares, que seria uma espécie de computador, tá? Versus o computador. Essa machine learning, tá? Ela foi programada por um computador para ter um certo comportamento. Por isso que é muito diferente você jogar versus alguém do que jogar com uma máquina, porque a máquina está programada para ter um comportamento esperado dentro do jogo, tá? Se ela fosse realmente uma inteligência artificial criada para fazer, então o comportamento ia ser muito diferente. Toda vez que ela fosse morrer por algum movimento, ela ia aprender com aquele movimento e não ia mais repetir, ia cada vez ficando mais difícil a interpretação do jogo, tá? Então o pessoal usa machine learning, não inteligência artificial, tá certo, galerinha? Para mais algumas dúvidas, peça aí para a Celi me colocar em contato, me colocar à disposição de vocês aí, eu consigo responder um pouco mais clareza, com um pouco mais calma, o que realmente pode ser feito com machine learning e com inteligência artificial, tá? Até mais, galerinha. Obrigado. Tá, andando. Desculpa, eu fiquei olhando pro tempo. Tá, então gostaram? É interessante, né? Então, como ele disse, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente combina uma outra data para ele falar um pouco mais, que ele já falou bastante. Tá, aí, então na sequência vai ter um texto falando sobre melhoramento genético e modificação genética, tá? Então, o melhoramento genético, como vocês vão ver no texto, então ele é um processo onde os agricultores selecionam e cruzam exemplares de plantas ou de animais com o intuito de obter descendentes melhores desde o primórdio da agricultura e da pecuária. Então, aqui nós temos, o desenvolvimento, que vocês podem pausar o vídeo depois ou procurar a imagem e ler com calma. O desenvolvimento da agricultura, tá? As modificações que foram acontecendo dentro de alguns alimentos, tá? O feijão, o alface, o mamão, tá? O milho, bom? Então, aí temos aqui a modificação genética. Ali também dentro do texto vocês vão estar vendo. A modificação, ela é direta do material genético de um espécime em laboratório, para que ele adquira características desejadas, como a maior resistência a produtos químicos. Um exemplo que está ali na apostila de vocês já é o milho, tá? Que passou por essa modificação genética. Esse é o milho selvagem, milho natural, tá? E através das modificações genéticas que ocorreram, tá? Que os humanos trabalharam com ele dentro de laboratórios, nós temos o milho que nós ingerimos hoje. Ainda é possível encontrar esse milho selvagem em alguns lugares, tá? Mas o habitual que nós conhecemos, o que é mais fácil de nós encontrarmos é esse outro aqui. Também trouxe para vocês o exemplo da banana, tá? Essa é a banana selvagem também, que
que é a primeira banana, que na realidade é a única banana. Todas as outras bananas são alteradas geneticamente, tá? Sofreram mudanças, sofreram essas modificações genéticas. Então, a banana branca, a banana terra, a banana maçã, banana caturra, todas elas são alteradas geneticamente. Vocês também podem pesquisar, vocês vão encontrar que os animais, cachorros, animais simples, como simples não, né? Animais do nosso dia a dia, como cachorros sofreram mutações genéticas também, essas modificações genéticas. Em 100 anos eles mudaram muito, tá? Tigres, vários animais também sofreram essas modificações genéticas, tá? Enfim, a aula já ficou bem maior do que eu imaginava. Então, vocês vão fazer de geografias, páginas 19, 20 e 21. Também vou dar esse caldinho para vocês, passar um pouquinho de atividade hoje, tá? Porque vocês têm que me entregar trabalhinhos hoje também. A frase de hoje, dessa matéria, aliás, é levar as apostilas e os trabalhos na escola segunda-feira. Prof, é só uma frase? Não. Na segunda-feira eu vou mandar bem direitinho também, detalhadinho, tá? Mas na segunda-feira próxima, vocês vão levar as apostilas e os trabalhos que vocês já fizeram para a escola para eu poder corrigir, belezinha? Então era isso por enquanto. Beijos, fiquem bem. Amanhã temos mais uma aulinha, tá? E nos vemos, tá? Ficando dúvidas na hora de fazer as atividades, me mandem uma mensaginha, tá? Beijo, até mais. Tchau, tchau.